Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Estamos iniciando a nossa primeira aula, a nossa primeira semana de estudos com o conteúdo empreendedorismo. Muito bem, nós já justificamos o porquê da disciplina estar nesta reta final do curso de vocês e digamos assim, o enfoque ou abordagem que vamos dar para essa disciplina ao longo das nossas 7 semanas. Então, apenas para vocês terem também uma firmeza nessa oportunidade, nessa importância desse conteúdo na formação de um engenheiro, nós vamos revisitar aqui alguns conceitos, ou alguma forma, como que a gente idealiza a engenharia de produção, em que contexto ela está inserida. Por isso que nós denominamos essa videoaula de empreendedorismo e a formação do engenheiro de produção, né? Essa característica, evidentemente, para nós chegarmos ao engenheiro de produção, nós temos, antes de tudo, que pensar como engenheiros. E é assim que começa a concepção de um curso de engenharia de produção. Então, para que nós tenhamos um curso de engenharia de produção, a gente precisa atender às diretrizes curriculares propostas pelo MEC para a especificidade da engenharia. E hoje o que está em vigência, ou seja, vocês que são formandos do curso de engenharia de produção da Univesp, a Univesp tem que seguir essa diretriz curricular para as engenharias, né, que está em vigência. Existe em discussão, já existe uma proposta de novas diretrizes curriculares e nestas novas diretrizes, digamos, a orientação que essa diretriz passa para um curso de engenharia tem forte apelo de conteúdo de empreendedorismo. Então, se eu quisesse cumprir esta legislação, eu necessariamente não precisaria ter a disciplina empreendedorismo, porque ela não está, digamos, cobrando de que um curso de engenharia tenha este conteúdo. Então, ela institui essa diretriz, ela é de 2002, núcleos de conhecimento ou núcleos de conteúdos que eu tenho que perpassar para chegar ao final e dizer, este engenheiro tem formação ele tem conhecimento, ele tem conteúdos que o habilitam a exercer a engenharia. E quando eu passo dos conteúdos básicos para os profissionalizantes e específicos, eu vou dando, digamos, as características, se esse engenheiro vai ser engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro de produção, engenheiro de computação, não importa a engenharia que ele escolheu, né? E mesmo assim, as diretrizes atuais, elas não dizem exatamente o que cada engenharia tem que oferecer de conteúdos profissionalizantes específicos. É uma decisão da instituição de ensino. E a Univesp fez a decisão, tomou a decisão de incluir o conteúdo empreendedorismo. Por quê? Porque é uma demanda muito forte na sociedade hoje. E o engenheiro, ele não precisa ser necessariamente um técnico que fica fechado em um espaço físico, elabora projetos e os entrega para que outros os executem. Eu posso ser um engenheiro, eu devo ser um engenheiro de produção, que além de projetar, também possa executar os projetos que foram especificados. Então, tudo segue uma lógica de formação, né? Então, nesta lógica das diretrizes, os conteúdos básicos têm que ter em torno de 30% da carga horária, os conteúdos profissionalizantes têm que estar alinhados a áreas da engenharia de produção e os conteúdos que vocês já passaram ao longo das disciplinas, todos têm uma formação alinhada a o que se entende de uma engenharia de produção plena. Nós já tivemos a oportunidade de passar isso para vocês em outros momentos, né? E isso acaba dando o que nós chamamos aqui, e entendemos que é muito relevante, identidade profissional, né? Cada curso tem a sua proposta, cada curso tem
a sua vinculação com determinados conteúdos. E isso é natural, né? Porque as 10 áreas definidas para a engenharia de produção nos levam a muitos caminhos. E, normalmente, esses muitos caminhos iriam nos consumir um número de horas muito maior do que nós teríamos disponível no contexto de um curso que normalmente tem, no mínimo, para aprender as diretrizes atuais, no mínimo 3.600 horas, né? E aí tendendo a mais de 4.000 em alguns cursos de período integral. O curso da Univesp tem 4.000 horas, então foi distribuído esse número de horas para atender conteúdos básicos, conteúdos profissionalizantes e o que é denominado de, digamos, de conteúdo específico, que na verdade é um aprofundamento do que é dito como conteúdo profissionalizante, tem uma liberdade em termos de horas, mas tem uma responsabilidade em termos de identidade profissional. Aqui na Univesp nós fizemos a opção de ter um aprofundamento com simulação, por exemplo. Então, é uma das áreas em que nós entendemos que a carga digamos assim, de conteúdo, de contato e de trabalho que vocês tiveram com simulação, né, era justamente numa visão em que nós daríamos uma maior robustez a uma identidade profissional. Né? Então, foi por isso que a gente trabalhou e está trabalhando ainda a questão da simulação no curso da Univesp. Então, percebam que existe uma estrutura, a gente tem que trabalhar uma proposta pedagógica, mas atendendo uma estrutura formal, né? Toda instituição de ensino tem que atender às diretrizes curriculares definidas pelo Ministério da Educação. Então, o que nós temos aqui como visão? Nós já apresentamos esse esquema para vocês em outra ocasião, e mais uma vez nós estamos chamando a atenção, né, que a nossa opção em termos de engenharia de produção é, sim, toda essa estrutura conceitual de raciocínio lógico, que vocês desenvolveram não só nos conteúdos básicos, mas em alguns outros da área, digamos assim, de exatas, e toda uma visão sistêmica que está vindo de conhecimentos de gestão de diversas áreas. Gestão de pessoas, economia, administração propriamente dito, e a questão do empreendimento. Então vejam que lá no início, quando a gente apresentou esse esquema para vocês, a gente já tinha a ideia de que teríamos um desfecho, né, de empreendedorismo como estamos tendo neste momento, nesta disciplina que estamos iniciando nesta semana. Então, quando eu junto toda a formação estruturada de raciocínio lógico, mas todos os conteúdos em que eu tenho condição de desenvolver a minha visão sistêmica de todos os processos produtivos, sejam de transformação de produtos, de materiais em produtos, ou todos os processos de serviço, quando eu junto tudo isso, eu me torno um engenheiro de produção mais qualificado. E, portanto, se eu sou um engenheiro de produção com esta visão de raciocínio lógico e visão sistêmica dos processos, com certeza eu estou preparado para empreender. E esse é o grande ponto que nós entendemos que, ao me tornar engenheiro de produção, eu posso e devo ter essa estrutura para empreendedorismo. Então, aqui, mais uma vez, essa imagem nós já expusemos a vocês em outros momentos, né? Ela materializa o que nós estamos falando. Os processos de formação básica, que são as nossas fundações, os nossos elementos base, que nos faz suportar com alguns conhecimentos específicos uma série de outros conteúdos. O que muda quando eu vou conceber o empreendimento? Eu vou ter que automaticamente usar elementos desta base, elementos do lado de cá, um elemento do lado de lá, não importa se estamos
dividindo, isso é mais importante ou menos importante. Não, cada proposta, cada projeto, ela tem uma situação. E eu vou ter que trabalhar esses conhecimentos de acordo com esta situação. Então, vejam como o conceito de engenharia de produção pleno, se não fez sentido no momento anterior, eu espero que agora faça, porque é justamente isso que a gente sempre teve em mente em todas as ações. Embora vocês passaram por conteúdos de disciplinas, mas na verdade a gente estava preocupado em que aquele conteúdo desse segurança, desse suporte para decisões mais ousadas. E aí, o que a gente tem de uma grande vantagem no curso da Univesp, né? Que nos capacita a ter essa visão de um projeto do empreendimento. Então, como engenheiro de produção, eu poderia ser o arquiteto e o engenheiro de um empreendimento, seja ele de produto ou de serviço. Por quê? Eu tenho todos os conteúdos de formação de um engenheiro, eu tenho conteúdos de formação específica que só o engenheiro de produção tem, e tenho conteúdos de formação do engenheiro de produção no campo da gestão. Então, a engenharia de produção é a única que tem mais abordagem de gestão do que outras engenharias. O meu caso especificamente, eu quando fiz engenharia civil, tive 2 conteúdos de gestão. Engenharia econômica e administração. E quando eu terminei a engenharia civil, eu cheguei à conclusão que, para empreender engenharia civil, eu sempre gostei de projetar e executar obras, eu cheguei à conclusão que eu não estava preparado para empreender projetos de engenharia civil. Então, fui fazer administração. E hoje o que a gente tem? A engenharia de produção fornecendo as 2 coisas. Muito provavelmente, lá nos meus 17, 18 anos, eu teria tomado a decisão de fazer engenharia de produção se hoje fosse esse dia de escolha e tivesse uma engenharia de produção tão preparada como temos hoje. E vocês estão justamente na reta final de um processo em que teve como objetivo capacitá-los nessa visão de uma engenharia de produção plena que fortalecesse o egresso, o futuro profissional de engenharia de produção no mundo do trabalho para ser o grande projetista de empreendimento. Agora, eu coloquei empreendimento entre aspas para chamar a atenção de um aspecto. Eu preciso necessariamente constituir um negócio para ser empreendedor? Essa é uma pergunta que eu quero deixar nessa primeira aula e eu quero voltar a discutir isso com vocês em outro momento. Será que necessariamente, para ser empreendedor, eu preciso constituir uma empresa, uma organização? Eu tenho que buscar capital e investir esse capital no conceito de investir e ter retorno, que nós vimos em engenharia econômica? Será que necessariamente eu preciso fazer isso? Será que eu não poderia ter um posicionamento de empreendedor, mas atuando como prestador de serviço, mas atuando como um funcionário de uma organização pública ou privada? Como que o meu desempenho seria avaliado se eu me apresentasse, além de conhecimentos técnicos da minha engenharia de produção? Por exemplo, digamos que eu goste de logística. Então, eu me apresento como engenheiro de produção com capacitação em solução de questões de logística. Como que eu seria como engenheiro de produção, especializado em logística, mas com uma postura empreendedora, sendo funcionário, digamos, de uma grande operadora logística num grande centro desse país? Como que seria isso? Pense nisso e a gente vai voltar a esse assunto. Então, o que nós temos aqui na engenharia de produção da Univesp? O curso está alinhado perfeitamente com as diretrizes curriculares vigentes, né? As novas diretrizes estão em processo de discussão, pode ser que elas venham este ano, mas pode ser que elas
não ocorram esse ano. É um processo de discussão que envolve muitos atores, mas que não fere nenhum direito adquirido. Então, em hipótese alguma, o que está por vir vai interferir no que vocês estão fazendo. Tá? Até porque elas terão prazo de, no mínimo, 1 ano. A proposta são 2 anos, para que todos os cursos atuais de engenharia, não só engenharia de produção, se adaptem às novas diretrizes. E elas têm particularidades de que não é mais uma diretriz por conteúdo, é diretriz por competência, e aí tem todo um processo de preparação das estruturas curriculares, do corpo docente, da infraestrutura, etc. Mas está previsto que, além da formação técnica, toda engenharia tem que possibilitar a formação empreendedora. Exatamente como nós estamos discutindo com vocês, iniciando a discussão neste momento na disciplina empreendedorismo. Agora, voltando aqui à nossa questão da Univesp. Nós temos, sim, o curso alinhado com as diretrizes curriculares, como nós falamos. Nós temos conteúdos básicos, profissionalizantes, específicos. Temos aqui estágio supervisionado, trabalho de conclusão de curso, que isso tem em todo curso presencial e virtual. Mas qual a nossa grande diferença? Vocês já estão trabalhando sem ninguém falar para vocês que vocês estavam empreendendo. Sabe por onde? Projeto integrador. Isso é um grande diferencial no curso da Univesp. Vocês foram estimulados com os recursos de conhecimento que vocês tinham, com as vivências locais nas suas regiões, onde vocês moram, próximo dos polos em que vocês estão vinculados, o projeto integrador. Ele começou a trabalhar a mente de vocês desde o primeiro projeto integrador. A partir desta demanda, vocês começaram a observar a sociedade que estão inseridos com um olhar de um determinado conteúdo. Então, o que nós podemos dizer para vocês? Agora, com o conhecimento de empreendedorismo, se vocês revisitarem o que vocês fizeram desde o primeiro projeto integrador, tenho certeza absoluta que vocês vão olhar e falar assim, nossa, se eu soubesse disso, eu teria feito diferente. Mas isso foi um erro? Lógico que não. O fato é que hoje você pode afirmar que faria diferente porque você evoluiu, e que bom que você evoluiu. Que bom que hoje você pensa diferente do que você fez ontem. E sempre será assim. Né? Empreender, para mim, tem uma correlação muito próxima com o conceito de atleta olímpico. Eu sempre posso bater o meu recorde de ontem, hoje. Porque é o conceito do melhoramento contínuo que vocês já tiveram contato em alguma ou em vários conteúdos da engenharia de produção. Então, o empreender é um processo permanente de melhoramento contínuo. É muito semelhante ao que se fala de inovação. Então, para fazer inovação, eu preciso criar algo que ninguém criou, só eu inventei? Sim, isso é uma inovação absoluta. Mas e se eu fizer melhor hoje o que eu fiz ontem? Isso não é uma inovação? Isso também não é uma oportunidade que eu estou reconhecendo e estou buscando solução? E isso eu tenho certeza que o trabalho do projeto integrador fomentou. Você não estava, às vezes, preocupado em saber o conceito do que você estava pensando, mas você estava sendo influenciado por algum tipo de conceito de empreendedorismo. Então, eu acho que nós estamos muito próximos de fazer um bom entendimento dos conteúdos de empreendedorismo. E aí nós temos um conteúdo previsto para as nossas 7 semanas, em que vamos fazer várias abordagens. Estamos começando aqui com o primeiro tópico, né, essa relação de causa e efeito que empreendedorismo tem na formação do engenheiro e, particularmente, no nosso caso, como isso nos atinge, como, digamos assim, formar engenheiros de produção com
atualidade. E com os tópicos que vamos ver ao longo das 7 semanas, eu tenho certeza que nós poderíamos, digamos assim, imaginar que vocês vão sair muito atualizados. E aí é o que a gente tem hoje numa educação continuada. É só manter a atualidade daquilo que vocês já foram conquistando de conhecimento ao longo de cada bimestre, de cada semestre, e nessa reta final vocês podem tanto modelar isso para um projeto integrador, né, que ainda pode ser utilizado neste semestre, ou o próximo semestre em que vocês têm a missão de elaborar o trabalho de conclusão de curso. Então, por que não? Empreender, né? Ser mais ousado no TCC, por exemplo, não só cumprir uma dimensão acadêmica para ser graduado em engenharia de produção, mas o que eu poderia identificar de oportunidade para empreender constituindo uma empresa, ou na empresa em que eu trabalho, eu visualizo uma oportunidade e posso ter uma atitude empreendedora, orientando os meus superiores, aquele que me emprega, para uma oportunidade de melhoria e, em conjunto, empreendê-la, né? Então, os pontos que nós vamos ver a partir de cada aula, eles têm essa ideia de fomentá-los, de abrir vocês no pensar, né? Abrir a mente para que vocês pensem de forma integrada e integre, né, todos os conhecimentos, mas olhando para uma oportunidade que está no futuro. Ou seja, o conhecimento foi absorvido ao longo de um tempo e agora a gente quer que vocês utilizem esse conhecimento acumulado e coloquem num projeto, numa ideia, numa visão, e quem sabe não teremos aí vários pensamentos inovadores, trazendo para a sociedade um retorno que a engenharia está preparada a dar, desde que as pessoas tenham essa disposição de melhorar, qualificar a vida social no ambiente em que estamos inseridos. Ok? Então é isso, nós agradecemos por essa primeira aula e temos certeza que vamos abrir um canal de comunicação ao longo das próximas semanas. O fórum de dúvidas vai estar permanentemente aberto. Vamos comentar outras discussões ao longo das 7 semanas. Enfim, vamos aproveitar. Eu acho que vocês podem tomar a decisão de não se economizar e aí vocês vão, com certeza, integrar efetivamente, mas aí já com um determinado objetivo, talvez até de realização pessoal e não só um objetivo de realização acadêmica, né? Porque cumprir as avaliações da disciplina, fazer o projeto integrador, fazer o trabalho de conclusão de curso, isso é obrigatório, não é optativo. Mas já que você tem que fazer um trabalho acadêmico para obter uma avaliação positiva e se graduar em engenharia de produção, por que não? Por que não criar, né, mentalmente um empreendimento e materializar esse empreendimento? E assim você faz acontecer duas coisas ao mesmo tempo. Você quita a sua obrigação acadêmica e, ao mesmo tempo, você pode ter um empreendimento que pode lhe trazer reconhecimento profissional e até um ganho econômico satisfatório para atender às suas necessidades. Portanto, eu tomaria a decisão de fazer, sem dúvida, as duas coisas. E tenho certeza que você pode ser bem-sucedido, porque não é difícil. Como a gente já comentou, né, você precisa ter uma base de conhecimento, e isso a gente vai fomentar, mas tem uma situação que ninguém pode fazer por você, que é a motivação. É você desejar empreender, é você desejar, digamos assim, pôr a sua emoção no lado racional. O lado racional a gente vai, com certeza, dar os principais elementos, sem a pretensão de que acertaremos com tudo
e só com isso você está, digamos assim, bem abastecido. Não, o conhecimento formal, o conhecimento racional também se modifica e a gente precisa acompanhar. E a questão emocional a gente tem que trabalhar ao longo de cada fase, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.